pessoal, tudo bem? Hoje a aula é de Simple Present Tense, ok? Nós não vamos focar muito na estrutura do Simple Present, a aula tem mais a ver com o porquê de se usar Simple Present, fazer uma leve comparação com Present Continuous, o que fazer quando é negativa, quando é interrogativa, tá? E qual é o grande sentido desse auxiliar, que tanto levanta dúvidas na gente. A gente nunca sabe quando o do ele é verbo de ação, quando ele é auxiliar, quando é que eu uso ele na frase, se eu tenho verbo to be, se eu não tenho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para começar, então, vamos aqui direto para o exemplo. Kate is a taxi driver, but now she's in bed asleep. Kate é uma motorista de táxi, mas agora ela está na cama adormecida, ou dormindo, para fazer uma tradução mais coloquial. So, she's not driving a taxi. Portanto, ela não está dirigindo um táxi. She's asleep. Ela está dormindo ou adormecida. But she drives a taxi. She's a taxi driver. Ela é motorista de táxi, é a profissão dela, ok? Então, nesse exemplo, eu digo o que ela está fazendo no momento, certo? Mas o que ela faz corriqueiramente, o que faz parte da rotina da vida dela. Então, antes da gente passar para cá, vamos já ver direto aqui, ó. The present simple is used to talk about things in general. O presente simples é usado para se falar de coisas no geral. We are not thinking only about now. Nós não estamos apenas falando sobre o agora. Então, o simple present ou present simple ou presente simples no inglês, ele serve para falar de coisas corriqueiras, de verdades em geral, de verdades que não mudam. Um exemplo que eu sempre gosto de fazer é The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Isso nunca vai mudar, ok? The earth goes round the sun. A terra gira em torno do sol. E assim por diante. Agora, retornando aqui aos pronomes, é importante ressaltar que quando a gente usa I, we, you and they, no simple present, a gente precisa usar a forma base do verbo, que é o verbo sem nenhuma alteração, sem nenhuma modificação, ok? Usa ele diretamente depois desse sujeito, certo? Mesmo que eu tenha aqui um nome próprio, por exemplo, que eu tenha Janet and I, Joseph and I, you and your best friend, they, que eu fale de duas terceiras pessoas, Janet and Martin, ok? Mesmo que eu tenha essa forma, eu vou utilizar o verbo desse jeito aqui. Se eu tenho terceira pessoa do singular, he, she or it, ou somente Janet, ou somente Claire, ou somente Kate, ou somente Martin, ou somente Maria, eu vou utilizar o verbo com uma alteração aqui, um S ou um ES ou um IES no final, e a gente vai falar sobre isso, como é que faz essa alteração aqui, ok? Então vamos lá. Indo para a estrutura, na afirmativa, como eu falei para vocês que a gente não ia focar tanto só na parte gramatical, mas é importante falar disso sim, mas o foco não é tão grande na estrutura, mas mais naquelas duvidazinhas, eu coloquei uma observação diferenciada aqui ao lado, ó. Então olha só, afirmativa, use only an action verb. Use apenas um verbo de ação. O que é verbo de ação? A gente já comentou isso no vídeo anterior, falando que verb to be não é verbo de ação. Verb to be é verbo parado, é verbo estático. Ser, estar. Essa é a tradução, o significado de verb to be. E aqui eu tenho action verb. Action verb é qualquer verbo de ação que eu possa imaginar a duração dessa ação. Começo, meio e fim. Mesmo para aqueles verbos que são verbos um pouco mais difíceis de você fisicalizá-los, por exemplo, lavar, wash, eu consigo imaginar uma pessoa lavando alguma coisa. Mesmo para aqueles verbos mais difíceis de fisicalizar, de imaginar a ação física, como por exemplo o verbo pensar, é difícil, né, de fisicalizar o pensar, mas você consegue imaginar que esse verbo, essa ação tem início, meio e fim. Eu posso fazer uma pergunta, no que você está pensando? Aí a pessoa pode responder, estou pensando tal coisa desde ontem à noite e sigo pensando. Então quer dizer, é uma ação que tem certa progressão. Então eu posso parar para pensar o que é verbo de ação quando eu faço esse raciocínio, essa análise, tá? Por quê? Porque vai ter outros auxiliares mais pra frente e é comum a gente se confundir. Você não precisa decorar, você precisa somente pensar um pouquinho, parar para pensar no verbo, ok? Então eu coloquei essa observação, use only an action verb, para fazer a afirmativa. Estrutura, já conhecemos. Sujeito, verbo, complemento. Martin lives in Germany. Martin mora na Alemanha, ok? Isso aqui é uma coisa simples, um presente simples no geral, ok? Uma afirmação no geral.
Aqui embaixo, na negativa, aí entra já a presença dos auxiliares, do ou does. Eu uso do para essas pessoas aqui, ó. I, we, you and they. Se eu precisar de auxiliar, vou usar do aqui. Se eu precisar de auxiliar para he, she or it, terceira pessoa do singular, vou acabar usando does. Para que eu uso auxiliar na negativa? Essa é a pergunta, né, que todo mundo faz. Ué, eu não posso colocar somente o not? Eu vejo muitas dúvidas, o pessoal colocando somente o not na frase. Já faz uma negativa, é como no português. Não, no inglês é um pouco diferente. Eu preciso de algo com força de verbo para se unir ao advérbio de negação. O not é um advérbio de negação, ok? Por isso eu preciso dele na frase. Então eu não posso largar o not sozinho na frase. Eu tenho que colocar obrigatoriamente um advérbio junto com algo com força de verbo. E esses aqui são verbos auxiliares, né? Eles não têm uma função, uma tradução, mas eles são verbos auxiliares. Tem o nome verbo nele. Por isso, Martin doesn't live in France. Se fosse mais que uma pessoa aqui, se fosse Martin e Kate. Martin and Kate don't live in France, ok? Aqui embaixo, para fazer a pergunta, eu preciso de do e does também. Antes do sujeito. We use do and does before the subject. Por que isso então? Então, eu até coloquei esses dois pontos aqui. Isso aqui é do espanhol, né? Quem já viu alguma pergunta, alguma frase em espanhol na interrogativa, já percebeu isso daqui. O espanhol tem esses sinais aqui justamente para ajudar você a dar a entonação correta, dar a interpretação correta no momento que você está lendo uma oração na interrogativa. Por exemplo, quando eu estou lendo alguma coisa, uma oração muito longa em português, eu não tenho nenhum auxílio, né, para fazer a interrogativa. A única coisa que nós temos no português é isso aqui, ó, no final. Então a gente está lendo uma oração um pouco mais longa, só que aí, chega no final da oração, você não conseguiu ver que tinha um ponto de interrogação ali e você acabou pensando que se tratava de uma frase afirmativa, só que não era afirmativa, era pergunta. Aí você se perde no sentido daquela frase. Então é normal que a gente tenha que retomar a leitura já na cabeça, não, isso aqui é uma dúvida, é uma pergunta que está sendo feita. Então é normal que isso aconteça. Nem no espanhol e nem no inglês vai ter esse tipo de problema, porque no espanhol tem isso aqui no começo da oração interrogativa. E no inglês eu tenho algum tipo de auxiliar, certo? Se tem sujeito na frase, eu vou precisar de um auxiliar que vai vir antes dele. Aqui então, para a terceira pessoa, Martin, uso does, como nós já falamos. Does Martin live in France? Somente ocorre aquela inversão, né? Se na negativa ele vem depois do Martin, na pergunta ele vem antes do Martin, ok? A pergunta que eu marquei aqui embaixo, tem auxiliar na frase? É importante sempre se perguntar, tem auxiliar na frase? Se tem, vem verbo na forma base. Tem auxiliar na frase, verbo na forma base. Olha só, aqui tem auxiliar? Tem doesn't. Então, eu coloquei live, forma base. Porque até então, eu estava usando na afirmativa, não era a forma base aqui, era a forma do verbo alterado para a terceira pessoa. Aqui na pergunta, does Martin live? Live, verbo na forma base de novo, né? Saindo aqui um pouquinho dessas formas base do verbo, a gente vai direto ali para spelling, ok? A ortografia desses verbos aqui, cada grupinho aqui vai sofrer uma alteração diferente. Quando eu tenho ali, eu procurei colocar pelo menos um de cada para a gente conseguir memorizar melhor o que é que tem que fazer. Work termina em consoante, dance termina com E, play, enjoy e buy termina com vogal e Y. Nesses casos eu só acrescentei o S mesmo, porque foi fácil, tranquilo. Aqui embaixo não. Aqui eu tenho hurry, try e study. Eu tenho uma consoante e um Y em todas elas. O que eu faço? Tiro essa consoante e coloco IES. Então a pronúncia vai ficar assim. Hurry, hurries. Try, tries. Study, studies. Não muda quase nada na pronúncia. Eu basicamente só acrescento um sibilado, um S no final. Aqui então, search, miss, wash, do and go. Aqui eu tenho algumas diferenças, algumas coisas vão acontecer ali em relação à pronúncia. Primeira coisa, eu não consigo acrescentar somente um S, até pelo final das palavras. No verbo no do e no go, até vai. A gente até comete esse errinho no começo do inglês, como está fazendo a terceira pessoa. Mas eu não acrescento somente S, eu coloco ES. Com a palavra search, com o verbo search, que é buscar, procurar, eu não conseguiria colocar somente um S. Ficaria impossível de pronunciar, né? Porque o final da palavra é tch. Como é que eu faria um s no final junto com esse som? Por isso eu coloco ES. Searches, aqui é a mesma coisa. Misses, washes,
does and goes. Eu circulei os dois ali, atenção porque eles são parecidos, né? É uma consoante e a letra O, porém, cada um vai ter uma diferença aí quando eu acrescento esse S. Do vira does na pronúncia e go vira goes. Praticamente no go eu só altero o final e ponho s, ok? Agora, por que eu tenho do e does nesse grupo de verbos de ação, de verbos normais, digamos assim, verbos ordinários? Por que eu tenho eles aqui se eu também tenho eles aqui enquanto auxiliares? Por que isso? Bom, eu costumo sempre dizer que do é o verbo principal, é o pai de todos os verbos, é o verbo fazer. Poderia ser até no português. O fazer, para mim, é o verbo que simboliza todos os outros. Porque quando eu faço a pergunta, o que você está fazendo? Eu posso responder qualquer coisa, eu posso colocar qualquer ação. Eu posso dizer desde que eu estou fazendo um bolo até eu estou caminhando, eu estou andando, eu estou pensando, estou pintando um quadro, qualquer coisa. Então, engloba todas as ações. Então, do é o pai de todos os verbos. É o verbo que engloba todas as ações, é um verbo pequeno, é um verbo compacto, é um verbo que está no presente, portanto, ele foi escolhido para virar o auxiliar para fazer isso aqui. Sempre que tem uma frase com verbo de ação no meio, vamos escolher o pai de todos os verbos, o pequeno do, para fazer, às vezes, para fazer o papel de auxiliar, de ajudante da frase. Por quê? Porque ele vai ajudar em segurar o advérbio, ele vai ajudar em mostrar para mim quando é interrogativa. Olha ali o slogan da Nike, just do it, apenas faça. Faça o quê? Sei lá, qualquer coisa, né? Nos comerciais da Nike, às vezes eles incentivam a arte, incentivam a dança, incentivam a caminhada, incentivam a interação entre amigos. Então, a Nike não somente faz os comerciais ali voltados para a prática de esporte, mas também qualquer outra prática. Por isso, o do engloba todas as ações. Aqui ele não está na forma de auxiliar, ele está como verbo de ação. Mas foi só para você lembrar que ele é o pai de todas as ações, então por isso ele é usado para fazer, para auxiliar as interrogativas e as negativas no inglês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você se identifica com o meu jeito de explicar, se de alguma forma eu te ajudei com esse vídeo, deixa aí seu like para mim, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau!